Bom dia! Edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso, do dia 13 de setembro do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e a política nacionais, mas também a parte internacional que nos diz diretamente a respeito. Bom, vamos então à edição de hoje, não sem antes fazer um alerta. Think Tank, hoje, pelas 18 horas. Eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar vamos estar aqui para analisar, entre outras coisas, a entrevista do Sr. Primeiro-Ministro ontem à TVI, que vai ser objeto do programa de hoje, inteiramente sobre isto. Há outras matérias muitíssimo importantes, inclusive aquela declaraçãozinha da doutora Alexandra Leitão, que eu deixei para amanhã, precisamente porque, enfim, já não tinha acesso assim a ver entrevista, porque você não sei se recorda, mas o Primeiro-Ministro tinha agendado a entrevista para quinta-feira da semana passada. Não deu na quinta-feira, pode fazer barulho à vontade, Sr. Luís, não há problema nenhum. Estava aqui a falar com o Sr. Luís. Portanto, repare, a entrevista era para ter sido feita na quinta-feira, não foi, também não foi na sexta-feira e passou para ontem. Para ontem, alguma razão terá havido. E, portanto, isto hoje vai ser o assunto principal da edição de hoje. Vamos deixar outras matérias para amanhã. Bom, e vamos... não vamos nada. Não vamos começar sem fazer o disclosure, que é dizer que este canal tem uma parceria com o Prozis, de que muito se orgulha, devo dizer, e que, quando você for ao site fazer compras, significa que na saída, quando for ali na zona que diz cupom promocional, escrever Camilo, basta isso. Dá-lhe um desconto de 10%. Nada mal, hein? Bem, período antes da ordem do dia. Santos Silva não pesca uma. Eu acho impressionante a catrefada de analistas e de jornalistas que acha Santos Silva uma sumidade do ponto de vista intelectual. É capaz de ter sido na faculdade, é capaz de ser na faculdade. É capaz de ser em alguns aspectos de malabarismo na política, mas Santos Silva, em coisas fundamentais, é só de tiros ao lado. Quer ver uma? Ontem, acho que interveio para aí numa coisa qualquer do Partido Socialista, ele que é Presidente da Assembleia da República, e a uma certa altura, outra vez, com a história dos extremismos, populismos, não sei quantos, dá como exemplo a Suécia. Se você ouviu o programa de ontem, lembra-se do que eu disse aqui das eleições na Suécia. Afinal, a extrema-direita teve ainda mais expressão eleitoral do que se suspeitava ontem. Bom, este fulano consegue tirar as conclusões exatamente erradas. Vejam a Suécia, não sei quantos, o populismo, o extremismo, onde é que vai parar? Oh, homem, é exatamente o contrário. É por os políticos suecos terem andado a fazer coisas como você fez e como você faz todos os dias no Partido Socialista e fez como governante. E é pelo facto de, na Suécia, as outras forças políticas, à semelhança do que se passou em Portugal, terem andado a ignorar os sinais da sociedade, que a extrema-direita tem o peso que tem hoje em dia. Vira o disco, é a mesma mensagem para Portugal. Eu sei que dá muito jeito a Santos Silva meter a porcaria da cabeça embaixo da areia, em vez de olhar para o problema. Mas olha, continuem assim, no dia em que acordarem, olham à volta e não reconhecem o país. Bom, ponto seguinte. Rui Rio renunciou a mandato de deputado pelo PSD. Isto foi em março do ano passado. Não, desculpem. Não. Desculpe. Não, foi agora, foi ontem. Já percebeu porque é que eu não tenho apreço intelectual por este tipo? Então, bom, com franqueza, isto não é novidade aqui. Há quantos meses que nós criticamos a lentidão, estilo lesma, com que Rui Rio se comporta na política. Então foi sovado nas eleições. Uma humilhação total. Foi arrasado nos últimos meses pelo seu próprio partido. E continuava como deputado. Acordou agora? Só agora é que decide sair? Bem, eu acho que o PST se vai lembrar muito tempo, como vacina, de ter tido um líder péssimo como Rui Rio. Como mais uma vez se prova. Ponto seguinte. Começam as aulas, hoje, esta semana, aliás, começam as aulas nas escolas secundárias, começam, que é uma vergonha o que vem aí, pode ter a certeza. E já agora é assim, para aqueles distraídos,
Vão ouvir 2 ou 3 programas que eu fiz durante o mês de junho, em que se dizia que era bom estar atento para perceber a desgraça que vinha aí em matéria de escolas, de falta de professores e não colocação de professores. Agora, já se sabe neste momento que vão faltar 60 mil professores. Diz o Diário Notícias de hoje, acho que é o Diário Notícias de hoje, que... já não lembro daqui. Não, o Público de hoje, assim é que é, está ao contrário, eu peço desculpa, está aqui. Diz que Lisboa e Setúbal concentram 59% dos professores em falta nas escolas. Mas onde é que eu queria chegar? Vai começar o período das aulas e os jornais agora descobriram, acho que é o caso do Público, tem inclusive um editorial do Manuel Carvalho, que está tudo preocupado com a falta de casas, de quartos, dos preços das casas dispararam, dos preços dos quartos dispararam. Qual é a mesma novidade? Espera aí. As cidades de Lisboa e Porto e outras, Braga, Évora, Faro, Aveiro, estão enxameadas de gente que veio de fora estar para Portugal. Sim, que isto de Erasmus não é só os portugueses irem para fora, é os estrangeiros virem para Portugal. Não só porque nós somos um país baratinho, gente simpática e segura, bom clima, bom copitos e boa comida e barata, mas porque nós temos universidades de excelência. É bom dizer isto. Para pegar só em 2 exemplos, há 3 mestrados portugueses na área de gestão que estão na lista dos 15 melhores do mundo, percebe? Portanto, é um trabalho notável que algumas universidades estão a fazer. Então, e o pessoal estava à espera que o país não fosse invadido a partir do exterior. Cambada de nécios. Repara, isto é função do Estado. Espera aí, nós estamos na moda, vem aí muita gente, vai acontecer um problema na habitação, que aliás já é velho, tem barbas. O que é que eu tenho de fazer? Estimular a construção, nomeadamente em altura. O que é que eu tenho de fazer? Fazer protocolos com as autarquias. Não é só mandar bocas, eu investi não sei quê, eu vou investir não sei das quantas. Isto não são primeiros ministros nem ministros. Isto é uma cambada de gente que não sabe dirigir o país. E agora é que acordaram. Só uma coisa. Então, agora que se vão começar... Quer apostar comigo uma coisa? Isto vai sobrar para o alojamento local. Vai haver aí uma cambada de malucos e também de idiotas que vão começar a acusar o alojamento local. Sabe o que é aquilo? É assim, olha, você sabe, está num canto da sala, no recreio, fez porcaria. E de repente toda a gente olha para si. E você olha assim para o tipo do lado, ali. Isto é Costa, o governo e uma cambada de malucos. Mas o problema está aqui, que foi ele que não fez nada, percebe? Este é o problema. Já agora só uma coisa, em vez de estarem aí a insultar o alojamento local, eu não tenho nada de alojamento local em Lisboa, tenho que dizer, sejamos honestos. Bom, e em vez de estarem a insultar quem está a subir os preços, isto é a economia a funcionar, não é? Olhem para o Estado. Só uma pergunta. Quantas residências universitárias fez o Estado nos últimos 2 anos? Já não vão mais para trás. Já pensou nisso? Você lembra-se que há escasso um ano havia gentalha, que não tem outro nome, a acusar os privados, tudo e mais, alguma coisa, e de repente o governo vem dizer assim, vamos transformar edifícios públicos, nomeadamente quartéis e coisas do género, em residências universitárias. Quantas é que foram feitas? Isto é uma sugestão para o Manuel Carvalho do Público, que não se esqueça no próximo editorial quando escrever desta matéria. E é uma sugestão para outros analistas e muitos comentadores quando analisarem esta matéria. É que aqui é que o Estado faz falta. O Estado que vocês defendem com tantas unhas e dentes. Capixa? Já percebeu que aqui neste canal critica-se à esquerda e à direita. E critica-se a comunicação social como se critica o governo. E hoje você vai ver isso, após a entrevista do Primeiro-Ministro. Bom, ponto seguinte. Vêm más notícias para o país. Mas vêm mesmo. Ok? No crescimento, no emprego, nas taxas de juros
O que eu acho espantoso é que o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo continuam a falar disto como se fosse um oásis. Ainda ontem se viu isto na entrevista. É mau serviço público. As famílias precisam de ser alertadas, as empresas, enfim, sobretudo as maiores, essas sabem muito bem o que aí vem. As famílias, sobretudo, precisam de ser alertadas para o que aí vem. E há uma palavra-chave nisto tudo: poupança. Não foi por acaso que criámos o Pé de Meia, novo programa no canal A Cor do Dinheiro. Poupança. Sabe o que é que quer dizer? Pense duas vezes, já que o Governo não ajuda. Bom, vamos então à entrevista. Isto vai ser longo. A entrevista serviu essencialmente para confirmar-nos a nós que nós finalmente tivemos um António Costa mensageiro ao estilo da Troika. É que António Costa confirmou ontem que Portugal vive em austeridade e vai continuar a viver em austeridade. Fixe este cenário, ok? Porque vamos voltar a ele no fim. Primeiro ponto, como é que correu a entrevista? Correu mal para Costa e pá, a quantidade de fretes que eu ouvi ontem na televisão a analisar a entrevista. Mas enfim, correu mal para Costa e correu assim para os jornalistas. Agora vamos ver, porquê? Primeiro ponto, primeiro salvo de António Costa. Só um pormenor, António Costa estava nervoso, António Costa estava inseguro. Na apresentação do plano de anti-medidas, aliás, medidas anti-inflação, já tinha demonstrado estar a lidar muito mal com a realidade. Ontem confirmou na TVI. Não sei se reparou, mas apesar de estar na sua residência social, e provavelmente a sala está com o ar-condicionado muito baixinho, ele estava ali a suar, não tanto como no outro, mas isto foi a imagem de António Costa, que depois passou para a entrevista. E o otimista e irritante, desta vez, aliás, já não foi desta vez, as últimas duas intervenções de Costa mostram ele a deslizar claramente. Isto é mau sinal para ele e é mau sinal para o Governo. Primeiro ponto, primeiro salvo. Ai, não sei quantos, a inflação muito elevada e a inflação foi provocada pela guerra. Primeiro erro dos jornalistas. Mas vamos ao que Costa disse. Ai, não sei quantos, a inflação provocada da guerra. Mentira. Com 7 letras e capital letters, letra minúscula. Mentira. É só olhar para a inflação subjacente, portanto, aquela que desconta o efeito da guerra, que é a alimentação e a energia, e percebes que os preços já vinham a subir desde 2020 final, quanto mais 2021. Este é o erro dos bancos centrais. E o Sr. Primeiro-Ministro, que ainda em abril deste ano, numa entrevista, salvo erro, à própria CNN de Portugal, dizia que isto era transitório, temporário. Agora já percebeu que não é e já começa a dizer que a culpa é da guerra. Não é da guerra. E eu vou-lhe mostrar a seguir porque é que o Primeiro-Ministro, depois com as palavras que disse a seguir, desmentiu-se. Bom, ponto seguinte. Pensões. Era o grande motivo da entrevista de António Costa. Aqui foi o entalanço total. Houve 2 momentos importantes na entrevista. A primeira, aliás 3. A primeira para falar das pensões, que correu mal a Costa. A segunda para dizer aos funcionários públicos que estão em vida tramada em 2023. Desculpa, o que é que eu lhe disse aqui na semana passada sobre os funcionários públicos? Pronto, está bem. A terceira é para humilhar Pedro Nuno Santos. Foram os 3 momentos importantes da entrevista. Vamos às pensões. Como se percebeu, António Costa entalou-se completamente. Porque andou ali aos papéis, como se costuma dizer em linguagem corrente, andou ali às voltinhas para tentar desmentir e desdizer todo o seu comportamento na última semana. Aliás, a entrevista foi uma espécie de eu se calhar não me fiz entender, mas agora vou esclarecer, que é o maior erro de um político. Um político precisa de saber que quando a seguir tem de explicar alguma coisa, já cometeu uma burrada monumental, que foi aquilo que António Costa fez na questão das pensões. Porque os jornalistas aqui foram muito insistentes, e ainda bem. Eu acho que pecaram. Faltou a estocada final. Está a ver aquelas cenas das touradas à espanhola? Anda ali a lidar o touro, depois espeta ali a coisita. Eu sei que a malta não gosta, mas é só uma figura de retórica, ok? Figura de estilo. E esse foi o ponto.
É que António Costa andou ali, não disse isso, vá ver o meu discurso, eu disse que isto era uma antecipação, mas depois no próximo ano, eu não disse que ia cortar as pensões, eu disse que vamos ter que alterar o regime das pensões, porque nós não sabemos o que aí vem e temos um problema de sustentabilidade. Hã? Espera aí, o Costa, que ontem disse que tinha um problema de sustentabilidade das pensões, está a dizer aquilo que a Troika disse. Não é? Só um pormenor. Quanto é que Passos Coelho disse, estupidamente, em vésperas de eleições, que tinha cortado nas pensões? Soltei o número, faz favor. Quanto é que foi? 600 milhões, não foi? Bom. Quanto é que António Costa disse ontem que não podiam gastar nas pensões? Foi 600 milhões? Solta o número. 600? Não. Foram 1000 milhões. Está a ver? Pela boca morre o peixe. Ou se quiser, como dizia a minha avó e a minha mãe, quando mais depressa se apanha um mentiroso de um coxo. António Costa anunciou ontem ao país um corte nas pensões de 1000 milhões de euros. Não é cortar, pois não. Devia subir e já não sobe. Desculpem lá. Para os reformados, they could care less. Não é? Aliás, eu se fosse reformado, ontem tinha dito assim, what the... Não é? Eu não quero saber se tu me estás a dizer que vais cortar. Eu quero saber é que tu me estás a dizer que nos próximos anos eu vou levar um corte de 1000 milhões de euros porque as minhas pensões não sobem aquilo que o Estado me disse que iam subir. Repare, não fui eu que disse, foi o Estado. É o contrato social. E já agora, os idiotas que andaram a criticar tanto a Troika por causa dos contratos sociais, por favor, express your fucking selves agora. Percebem? É isso que tem que fazer. Agora tem que vir cá dar a cara e o peito às balas e dizer assim, como eu critiquei aqueles malucos da Troika, malucos, que nos salvaram, agora tenho que criticar este gajo. Porque o que este tipo me está a dizer é que ele vai violar a lei que aprovou em 2007, chamado quem? Vieira da Silva e Partido Socialista. Foi isto que António Costa fez ontem e não conseguiu fugir a esta brincadeira. Onde é que eu acho que os jornalistas erraram? Faltou dar a estocada final, dizer assim, olha, desculpe lá, o que o senhor está a dizer foi aquilo que a Troika disse, não é? Bom, mas não acabou aqui. Bem, porquê? Porque António Costa, e aqui é que foi um erro grave dos jornalistas, mas foi mesmo grave, eles estiveram bem numa série de coisas, mas aqui foi mesmo grave. É porque, a uma certa altura, António Costa diz assim, olhem, se nós deixássemos estar as coisas como estão, a sustentabilidade da Segurança Social cai 13 anos. Espera, mas o mesmo Costa tinha dito minutos antes que, graças ao governo dele, imagine só, isto é realmente uma cambada de gente pouco séria, que a sustentabilidade da Segurança Social tinha aumentado 26 anos. Então espera aí. Veja só o raciocínio que um jornalista tem de fazer. Ainda para mais, estava lá o Pedro Santos Carreiro, que é um jornalista de economia. Foi meu diretor, e eu conheço muito bem. Mas aqui não há diretores, ex-diretores e amigos. Aqui há profissionalismo. E, portanto, onde nós temos que criticar, criticamos. Assim como estou a elogiar em vários pontos da entrevista, aqui tenho que criticar. E porquê? Porque se eu estivesse ali, quer dizer, não é eu, qualquer jornalista que se parece que está ali, que ouve uma coisa destas, diz assim, ouça lá, você acabou de me dizer que o senhor conseguiu aumentar a sustentabilidade da Segurança Social em 26 anos? Então, um ano ia dar cabo de 13 anos se o senhor mantivesse as regras? Desculpe lá, qual é a reforma mesmo que o senhor fez da Segurança Social? Desculpe, como é que o senhor chama sustentabilidade da Segurança Social e diz que aumentou a 26 anos, se depois manter uma medida durante o ano ia dar cabo de 13 anos de sustentabilidade? Desculpe lá, o senhor é muito mau como gestor. Era isto que os jornalistas deviam ter dito. O jornalista não faz afirmações, faz, não é? Fazia-lhe uma pergunta. Já agora outra coisa, os jornalistas não se coibiram de ter opinião durante a entrevista. E eu já lá vou a isso. Bom, mas depois vem um momento pior, segundo momento. É que António Costa diz, e aqui o Pedro Santos Correia esteve muito bem, diz assim, desculpe lá, o que é que vai acontecer a partir de agora? E na função pública? A função pública, bom, vamos lá ver, foi a expressão mais comum, vamos lá ver. E então Costa sai, não, a taxa de inflação que nós estamos a prever, não, já não são 7,1, é 7,4, foi uma novidade. E o Pedro Santos Correia
pergunta muito bem, palmas para o jornalista. Olha, então espera aí, é o que este senhor vai fazer de aumentos na função pública? Não, de maneira nenhuma. Pois é. Olha o Passos Coelho travestido de António Costa. Olha a Troika travestida de António Costa. Está a ver? Esta rapaziada bate com as fuças na parede quando se confronta com a realidade. Não. Aumentos na função pública são 2%. O quê? Aí vai ser mesmo isto? Não, isto é base negocial. Perguntinha. Você está mesmo à espera que seja 5, 6, 7%? Não. Fogueira, onde é que eu vi primeiro aqui? Há meses. Ok? Bom. E este é outro problema da entrevista. É que repara um momento. Uma coisa, a partir do momento em que o Primeiro-Ministro diz nós não podemos aumentar os salários em 7%, não isso ia fazer subir a inflação ou perpetuar a inflação, ele está a reconhecer que a inflação não é conjuntural, percebe? Aqui acho que os jornalistas podiam lhe ter dado mais uma estocada também. Mas pronto. Mensagem para quem está desse lado e que insultava o Passos Coelho e que fazia manifes e cordões sanitários e metia 1 milhão de pessoas na rua por causa dos cortes de salário. Sabe quanto é que vai levar o seu salário de corte este ano? Sabe? 5 a 6 pontos percentuais de corte. Sabe o que é que a Troika fez em 4 anos? Cortou de 5 a 15. Percebe? Você num ano só leva uma ratada. E vou-lhe dizer mais, no próximo ano vai levar mais uma. Viu? António Costa terá vestido de Troika. Manifestem-se, pá. Manifestem-se. Estou a gostar imenso disto. Bom, não é dos cortes, é de ver a passividade deste país. Ok? Para uns, é pá, uma chatice é a Troika. Para outros, é esta vergonha. São comidos ali à frente de todos. E não se manifestam. Bom, mais. Apoios a famílias penduradas dos créditos de habitação, que eu acho uma estupidez, devo dizer, ok? Isto é premiar um infrator, ou quem não teve cuidado. Sim, estamos a estudar e tal. Então, mas o que é que está a fazer? Estamos a falar com a APB. A APB? A Associação Portuguesa de Bancos. Eles não contam para nada. Desculpe lá o Faria de Oliveira, que é... Não, agora não é Faria de Oliveira, é o Vítor Bento. Desculpa, a APB não conta para nada. A conversa sobre esta história é com o BCE e com a Associação Bancária Europeia, a EBA, European Banking Association. Já agora uma coisa, desculpem lá, se a União Europeia for nesta história, isto é uma vergonha, percebe? Porque isto é premiar um infrator e é penalizar as famílias que tiveram cuidado com o endividamento, face àquelas que estiveram a marimbar e se endividaram. Percebe? Portanto, bullshit. Mas, vamos falar, energia, então energia e tal, a fatura vai duplicar muito bem José Alberto Carvalho, com números inclusive. Primeiro-Ministro, vamos lá ver. Isto há vários operadores. Desculpe lá. Só faltam aos jornalistas dizer assim, Sr. Ministro, desculpe lá, mas todos os operadores estão a subir os preços violentamente. Não é porque sejam porque queiram, é porque eles estão a comprar mais caro. Não sei quantos o mecanismo ibérico. Nós andamos a exportar eletricidade para a França, subsidiada pelos consumidores portugueses. Percebe? Faltou os jornalistas dizerem isto também ao Sr. Primeiro-Ministro. Bom, para a frente. SNS, já viu o caos das urgências? Conversa de Costa. Não sei quantas. Reforçámos o investimento no SNS em 40% desde 2015. Nossa Senhora, para já os números estão errados. Ok? Mas vamos admitir. O que se devia ter dito é assim, Sr. Ministro, então se o senhor me torrou mais 40% no SNS e aquilo não está uma desgraça, quer dizer que o senhor é um péssimo gestor. Porque a culpa é sua. Não é? A ministra e o anterior ministro que lá estiveram, que agora tenta passar por uns pingos da chuva, não fizeram um chavelho. Porque senão isto não estava assim. Ou seja, o senhor é incompetente. Alguém devia ter dito. Também ficou por dizer. Ou devia ter perguntado, olha, então isto quer dizer que o senhor é incompetente? Que é para não ser um jornalista a dizer, é incompetente, está a ver? Faça uma pergunta. E teremos a pessoa que está do outro lado. É? Bom, sigamos. Estamos a fazer uma reforma no SNS. Foi a única vez que na entrevista se falou em reforma. Qual é essa reforma? Já viu a criação do diretor executivo, o CEO do SNS. O que é que ele vai fazer? Vai ser ele a dizer que se este hospital não tem médicos, tem que ir para fechar este, entrar no... sim, por exemplo. Desculpa, isto é uma explicação vergonhosa para aquilo que está a fazer no SNS. E já agora, aqui faltou também um bocado de jornalismo. Dizer assim, desculpa lá, explique lá como é que a gente chegou a este ponto. Como é que de um ano para o outro havia obstetras, havia especialistas para tudo que para assegurar urgências e deixou de existir?
Isto era a pergunta imediata a fazer ao Primeiro-Ministro, também ficou por fazer. Bom, ainda no SNS, Lisboa tem muito a aprender com a gestão de hospitais no Porto. Eu também acho. Mas só uma pergunta. O senhor Primeiro-Ministro descobriu isto agora? Ou ele já se tinha percebido disto? Andou a dormir este tempo todo? Mas quer mais? Veja só a farpa na Ministra da Saúde. Coitada, aquela tonta, andou iludida durante 4 anos, chegou a admitir que era candidata a líder do PS e depois leva estas chavas monumentais. Olha, espera aí, isto dos especialistas, outra vez técnicas à costa, eu estou à rasca, estou encurralado, vou já tirar-me aos outros gajos, que é, de quem é a culpa disto? São as vagas em medicina, pá, é uma coisa popularucha dizer isto, não é? Olha, nós não é intolerável que haja alunos com tão boas notas do ensino secundário e depois não têm colocação. Há mais alguma coisa a dizer sobre isto? É só isso. Eu também acho que há uma parte de razão aqui, mas espera aí, nós temos mais médicos que os países OCDE. Alguma coisa está mal, essa gestão, não é? Mas quer mais uma? Sim, o quê? Isto, não, vamos dialogar, vamos conversar, não sei quantos com os médicos. Agora que nós mudámos o ministro, há espaço para diálogo. Eu ouvi isto ontem e fiquei assim a pensar, espera aí, querem ver que os jornalistas vão perguntar assim, então, mas espera aí, o senhor está a dizer que a anterior ministra não falava com os médicos? Os jornalistas deviam ter dito isso, porque é verdade. O que se passou durante 4 anos foi que aquela tonta daquela ministra não falou com a ordem dos médicos, nem falou com os médicos, não recebia sindicatos, não recebia os enfermeiros, não é? Alguém devia ter dito isto. Bom, isto foi uma farpa vergonhosa de António Costa na ministra. Porque se ele é primeiro-ministro, ele devia ter obrigado a senhora ministra da Saúde a conversar com médicos, enfermeiros e outros stakeholders, não é? Portanto, a entrevista foi uma vergonha do princípio ao fim. Eu já vou fazer a análise final. Novo aeroporto, vamos decidir no próximo ano. Estamos a falar, eu estou a falar com o líder da oposição e tal. A falta, aqui depois Montenegro teve muito bem, que entrevistado pela cena em Portugal, a dizer assim, espera aí, é que percebeu-se pela conversa de Costa que estava a dizer que a conversa é entre ele e o Montenegro, que não havia mais ninguém, nem sequer Pedro Nuno Santos. E quando os jornalistas perguntaram, e aqui muito bem, isto quer dizer que teve, a associação não lembro se foi José Alberto Carvalho ou se foi Pedro Santos Correia, a dizer, então isto quer dizer que não há mais ninguém no processo? O ministro Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos vai executar. Isto é uma humilhação a Pedro Nuno Santos, depois completada por Montenegro, a dizer assim, eu falar com Pedro Nuno Santos, não, eu falo com o Sr. Primeiro-Ministro, é de questões metodológicas, o resto, isto são eles que tomem decisões, que são governo. Eu gostava de ter sido mosca para ver ontem a reação de Pedro Nuno Santos a ouvir isto. E vou-lhe dizer uma coisa, se Pedro Nuno Santos tiver um pingo de vergonha na cara, hoje demite-se. Hoje demite-se. Porque o que Costa lhe está a fazer é abaixo de cão, é tratar como um tapete, como um capacho, ok? Bom, agora vamos aos jornalistas. Como já lhe disse, tiveram tiveram muito bem em certos momentos, tiveram menos bem em outros e não estiveram bem naquela coisa de dizer assim, desculpe lá, conte lá, corte 1.000 milhões, então, mas isto é pior do que a Troika, certo? Bom, também falharam em mostrar que a inflação é estrutural. E há uma coisa onde estiveram muito mal. Da história dos lucros extraordinários, o windfall taxes, porque a uma certa altura vi Pedro Santos Correia dizer assim, mas os lucros da Galp subiram de 165%, da Caixa Geral de Depósitos de 105%. Espera aí, a Caixa Geral de Depósitos ainda há pouco tempo tinha um problema com a capital e a gente quer estar a tributar lucros extraordinários. Só mais um pormenor. Pedro Santos Correia é um jornalista de economia. A Caixa tem aumento de 65% dos lucros porquê? Por causa da inflação. Mas se a inflação é critério para estar a dizer que são lucros extraordinários? Eu não percebo estas coisas. E, sobretudo, não percebo que os jornalistas participem na campanha contra as empresas por causa dos lucros extraordinários. O jornalista pode fazer perguntas, não pode dar a entender que está a querer, olha, passas isto e, portanto, tu devias tributar os lucros extraordinários. Assim como acho que José Alberto Carvalho não esteve bem, quando, a uma certa altura, diz que o Governo ia pôr as empresas de energia na ordem e deve fazer isto. Não, não é o Governo que deve pôr. Há reguladores para fazer. E, portanto, os jornalistas não podem ter este tipo de intervenção. Portanto, estiveram bem numas coisas, estiveram mal noutras. Bem, e ainda por falar em jornalistas, eu não sei se percebeu, no fim, António Costa mostrou aquilo que é um tirano, um ditador, no fim da entrevista. Porquê? Porque já no momento de despedir diz aos dois jornalistas, mas vocês venham cá quando quiserem. Inclusive é você também. Estava a falar para o José Alberto, você também, para Pedro Santos Correia. E diz assim, não, mas lá porque você me teve a criticar e disse umas coisas chatas, é bem-vindo na mesma. E eu pensei assim, bom, vai ficar por aqui. Porque isto é a piadinha final do Primeiro-Ministro, mas não. E isto é que mostra a natureza de António Costa.
Porque se vira e prega um sermão ao Pedro Santos Guerreiro a dizer: não sou malabarista. Você andou a dizer que eu sou malabarista, é da pior espécie, é um aldrabão da pior espécie, e fica dito aqui mais uma vez. E atirou-se a Pedro Santos Guerreiro a dizer aquilo. Bom, lamentável. Lamentável. Não sei se reparou, vai ver a fácias de Pedro Santos Guerreiro. Eu teria gozado com ele, com o Primeiro-Ministro. Aquilo foi inadmissível. Foi um ataque ao Pedro Santos Guerreiro. Havia alguém que estava a ver a entrevista ao meu lado e disse assim: olha, vai dizer ali ao teu amigo, ao teu colega, que é melhor ele começar a procurar emprego. Porque depois daquele ataque, Costa marcou. Isto é António Costa. Vingativo. Não gosta de críticas. E quando se critica António Costa, é um sarilho. Porque ele, na primeira que puder, atira-se à pessoa. Como se viu aqui ontem. Portanto, eu não sei se o Pedro Santos Guerreiro precisa de procurar emprego. Não é emprego. Mas uma coisa é que sei. Ali ficou bem clarinha aquilo que é a natureza do Dr. António Costa. Ontem na entrevista. Bem, moral da história. A entrevista foi insistente em alguns aspectos, foi bem conduzida em alguns momentos, outros não teve tão bem como já aqui expliquei, mas qual é a impressão que passa da entrevista? É muito simples. Primeiro, Costa mostrou que não gosta de críticas. Segundo, confirmou que é um malabarista, não conseguiu desfazer aquela imagem que andou a mentir na história das pensões e não conseguiu passar aquela imagem de que, afinal, estava a tentar passar por entre os pingos da chuva. Ou seja, António Costa foi para lá para justificar e tramou-se. E agora, a apreciação final. A entrevista foi muito mau sinal para o Governo. Porque mostrou um Primeiro-Ministro gasto, um Primeiro-Ministro inseguro, um Primeiro-Ministro que está sobre brasas porque não sabe governar com dificuldades e vem em dificuldades graves, e mostrou que o Sr. Primeiro-Ministro é o mentiroso do pior. Porque nem sequer é capaz de dizer que o que ele está a dizer foi aquilo que a Troika disse. Isto é muito mau sinal para António Costa e é muito mau sinal para o Governo. O Governo está gasto, está vazio, faltou ali chama, faltou ali sentido de rumo, percebe? Faltou ali estratégia. Il mio naso. Enfim, frase da semana, António Costa. Nenhum governo responsável pode dar agora garantias para o que vai fazer. Ou seja, o mundo mudou em 15 dias, certo? Olha o José Sócrates, versão 2. 7.400 pessoas em direto ainda há bocadinho. Quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas pessoas outras que vão ver aquilo que peço sempre. Coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais. Já sabe porquê, não sabe? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Não é bem assim. Ainda pode ouvir noutros sítios algumas coisas, mas não é original. Obrigado, até às 18 horas. E quanto a nós, mabo, amanhã às 8 da manhã. Tenha um grande dia. Com licença.